O nosso assunto é o ofício da Imaculada Conceição. Nós já vimos algumas coisas que precisam ser conhecidas antes de falar do ofício, como, por exemplo, as indulgências e a liturgia diária. Nós já falamos algumas coisas. Ainda falta falar sobre o significado das palavras e das invocações que são feitas no ofício, porque senão a gente não vai entender nada do que está sendo cantado ou falado. Então, hoje eu vou falar especificamente sobre isso. São 51 invocações, explicando cada uma delas para que a gente possa entender o que está sendo cantado ou falado lá no ofício. Vamos começar então com a palavra agora. A palavra agora no ofício da Imaculada não é um simples advérbio de tempo, mas uma expressão de ação de graças, de comemoração pelos favores recebidos e de gratidão, de carinho para com a Virgem Imaculada. Ela é como se a gente estivesse recebendo, é nesse momento que a gente está recebendo essas graças. O termo invocação Senhora do Mundo, no livro do Êxodo, Maria, irmã de Moisés, guiou as mulheres no caminho para a terra prometida. Essa mulher era a figura da Virgem de Nazaré, que também se chamava Maria. Ela é a nossa mestra e senhora, que nos guia para o reino dos céus. A Virgem Maria é mãe do mundo. São Bernardino de Sena diz que a soberania da Mãe de Deus não tem limites nem no céu, nem na terra. Outra invocação é Virgem das Virgens. Maria Santíssima recebe o título de Virgem das Virgens devido à herança da tradição judaica, segundo a qual, na ausência dos superlativos, usava-se dessa forma para expressar a excelência. Por isso que se repete 3 vezes tudo que vai se falar, para não ter que usar o superlativo. Outra invocação, Estrela da Manhã. Nossa Senhora é chamada a Estrela da Manhã porque ela precedeu Jesus Cristo, o Sol da Justiça. Na sua Imaculada Conceição já brilhava a luz do Senhor, que é a luz do mundo. Outra invocação, cheia de graça divina. A expressão cheia de graça divina nos recorda as primeiras palavras do anjo Gabriel no mistério da Anunciação, de encarnação do Verbo de Deus. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Outra invocação, escolhida desde a eternidade. Nós falamos sobre isso. A encarnação do Verbo foi decretada por Deus desde toda a eternidade. E neste decreto divino já escolheu Maria para ser a mãe do Filho de Deus. Outra invocação, esposa de Deus. Como ela é mãe de Jesus, ela é esposa de Deus. A encarnação do Verbo foi decretada por Deus desde toda a eternidade. Logo depois da maldição de Deus sobre a serpente, profetiza-se a respeito da mulher da sua descendência. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Com razão, podemos chamar de esposa de Deus a mulher que foi escolhida pelo Altíssimo para gerar o Filho de Deus. Mais uma invocação, Casa de Deus. A casa da Virgem Maria foi a casa de Deus neste mundo. Então, a Maria foi casa de Deus neste mundo. Por isso, nada mais justo que, depois da sua assunção aos céus, o Senhor lhe acolhesse, Maria Santíssima, em seu tabernáculo eterno. Mais uma invocação, mesa para Deus ornada. A Virgem Maria é a mesa que foi esplendidamente preparada para a vinda do Filho de Deus ao mundo. Ela é também coluna sagrada que sustenta a nossa fé nas atribulações deste mundo. Outra invocação, casa dedicada. Nossa Senhora é a casa de Deus. Seu ventre virginal foi o primeiro sacrário da terra. Este lugar santo não conheceu nem a mínima mancha de pecado. Outra invocação, santa desde o ventre. Nós falamos isso, né? A Virgem de Nazaré foi concebida no seio de sua mãe Ana, sem mancha de pecado original. Mãe criadora. Maria Santíssima é mãe criadora porque, enquanto a Eva
é mãe dos viventes, Maria é a mãe, nossa mãe na ordem da graça. Dos santos porta, é a porta dos santos. Se pelo ventre de Maria nos veio o Salvador, por ela receberemos os dons da graça celeste, que se abrirá para nós a feliz porta no céu. Então, se Jesus veio por ela, nós vamos a Jesus por ela. Dos anjos, Senhora. Quando o arcanjo Gabriel saudou a Virgem Maria, o que é inédito na história da salvação, verificamos que ela é maior do que os anjos na plenitude da graça e na intimidade com Deus. Deus fez Maria maior que os anjos, então ela é Senhora dos anjos. Forte esquadrão contra o inimigo. A Virgem Maria deixa extasiados os anjos e aterrorizados os demônios. Ela é um forte esquadrão contra o mal. Quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Ela é forte exército contra o inimigo. Outra invocação, estrela de Jacó. Balaão profetiza que uma estrela sairia de Jacó, do povo de Israel, e sairia aquele que venceria os inimigos. Por isso a gente chama de estrela de Jacó. Trono de Salomão. O rei Salomão mandou fazer para si um trono esplendoroso, feito de marfim, todo revestido de ouro. Aquele que é maior do que Salomão preparou para si um trono, mais belo e forte e nobre, revestido de todas as graças, que é a Santíssima Virgem. Arca do Concerto, também chamada Arca da Aliança. Arca em que tem o novo maná, que é a Eucaristia, o novo alimento no deserto da vida, e a vara de Arão simboliza a Virgem Santíssima, que, sem ter conhecido homem, gerou pela força do Espírito Santo o Filho de Deus. Velo de Gedeão. Velo é o couro do carneiro com lã. E aí tem uma história que Gedeão foi juiz de Israel, que obteve de Deus um duplo sinal. O orvalho que desceu sobre o velo, depois sobre a terra, simboliza a plenitude da graça recebida pela Virgem Maria, que depois foi concedida aos seus servos e filhos. Íris do céu clara. O arco-íris é um sinal da aliança de Deus entre Deus e os homens. Por isso, Virgem Maria é o sinal da nova aliança, do próprio Deus que veio ao mundo para nos salvar das águas intempestuosas da história humana. Então ela é o arco-íris, é aquilo que nos lembra da aliança de Deus com os homens. Sarça da visão, é aquela sarça ardente que Moisés viu, né, e ouviu Deus falar. Deus se manifestou a Moisés numa sarça que se queimava sem consumir, para que ele libertasse o povo de Israel da escravidão do Egito. A mãe de Deus está simbolizada nessa sarça, pois sem perder a virgindade, deu à luz àquele que veio libertar o povo de Deus. Favo de Sansão. Cheio do Espírito Santo, Sansão matou um leão. Depois de alguns dias foi ver o seu cadáver. Para sua surpresa, na sua boca havia abelhas e mel. Essa passagem diz respeito a Nossa Senhora, que no meio da humanidade morta por causa do pecado, aparece com toda a sua doçura. Florescente vara. A encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria é o cumprimento da profecia. Um ramo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Templo da Trindade. A Santíssima Virgem é o templo não construído por mãos humanas, onde o próprio Deus veio habitar. Então, ele é o templo da Trindade, onde tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alegria dos anjos. A Santíssima Virgem é chamada Alegria dos Anjos, pois ela alegrou várias vezes o anjo Gabriel, quando anunciou o nascimento de Jesus, etc. Horto dos Deleites. O horto é o jardim do Éden, que significa delícia. Tinha uma terra virgem que produzia, sem intervenção do homem, os mais deliciosos frutos e a mais linda vegetação. A Virgem Maria é essa jardim de delícias. Sua fecundidade vem da fonte da água viva, que é o Espírito Santo. Tá? Então,
o jardim celeste é Nossa Senhora. Palma de paciência. Nossa Senhora é digna de receber o título de palma da paciência porque ela foi a rainha da paciência, né? Permaneceu de pé junto à cruz do seu filho, suportou todas as dores, todos os sofrimentos e angústias. Terra bendita e sacerdotal. Por causa do pecado de Adão e Eva, a terra foi maldita e passou a produzir espinhos e abrolhos. Ao contrário, a Virgem Maria é uma terra bendita que produziu um fruto igualmente bendito. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. O seu ventre é Jesus, que é o sumo sacerdote. Cidade do Altíssimo. A mãe de Jesus é comparada à cidade santa, com a qual o Senhor fez uma aliança de amor, a Jerusalém, que desceu do céu de junto de Deus, revestido de sua glória. Porta Oriental. O profeta Ezequiel disse que o príncipe deveria entrar através da porta oriental no templo de Jerusalém. A Virgem Maria é comparada a essa porta, pois por ela o Filho do Altíssimo veio ao mundo, entrou no mundo. Como Deus não muda o seu modo de proceder, a Virgem Maria foi a porta pela qual o Filho de Deus veio ao mundo e também virá pela segunda vez. Lírio cheiroso entre espinhas duras. Como é o lírio entre os espinhos, assim é minha amiga entre as jovens. Comentando essa passagem no seu livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório imagina Deus dirigindo-se a Maria com essas palavras. Filha por excelência entre o resto de minhas filhas, sois como o lírio entre os espinhos, pois todas as outras foram manchadas pelo pecado, e só vós fostes sempre imaculada e sempre minha amiga. Torre de Davi. Este nome, atribuído a Nossa Senhora, está relacionado a uma das muitas torres da guarda de Davi, que Davi mandou construir nas muralhas de Jerusalém. A Mãe de Jesus é uma torre tão edificada que o próprio Deus não podia, sem grande cuidado, permitir ao demônio que dela se apoderasse. A mulher e o dragão. A gente viu isso em Apocalipse, né? Depois do pecado de Adão e Eva, Deus amaldiçoou a serpente e anunciou que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E tem uma outra passagem no livro de Apocalipse que o mal se apresenta sob a forma de um grande dragão e que ela consegue escapar do dragão. Mulher forte. O livro dos Provérbios elogia a perfeita dona de casa que se mostra solícita, corajosa e operante em tudo que faz. No entanto, entre todas as mulheres, a Mãe de Deus destaca-se pela fortaleza de ânimo, pela solicitude materna ao cumprir sua missão no lar e na sociedade. Ela é uma mulher forte. Invicta Judite. Judite foi um personagem, né, que tem um livro de Judite, e ela participou da história da libertação do povo como uma heroína, assim como Esther também tem a história de Esther, né? Judite é a figura de Nossa Senhora que nos liberta da escravidão de Satanás. Alentastes o sumo Davi. Nos seus últimos dias, o rei Davi mandou que seus servos procurassem uma esposa jovem que cuidasse dele no final da vida dele, né? E a Virgem Maria se assemelha a essa esposa que ele arrumou. Tornou-se a esposa virginal de Deus, porque a esposa do rei Davi, ela cuidou dele, mas eles não tiveram, ela não teve relação com ele, ela permaneceu virgem. Tá? Então tem essa relação. Raquel e Maria. Raquel é uma esposa predileta de Jacó. E Jacó teve um filho durante os 7 anos de fome no Egito. O Salvador foi José. Então, José foi o filho de Raquel. Raquel e Maria. Então, Maria é que gerou o filho Jesus e a comparação com Raquel que gerou José, que salvou o povo do Egito. Formosa e sem mancha. Para um homem que ama eternamente sua esposa, ela é toda bela e sem defeito. Esses atributos se aplicam a Maria Santíssima num grau eminente,
pois ela jamais teve qualquer mancha de pecado e foi agraciada abundantemente nas virtudes. Além de ser muito bonita, muito formosa, não tinha mancha nenhuma de pecado. Relógio atrasado. A passagem bíblica a respeito desse relógio atrasado é a cura obtida pelo rei Ezequias, por intervenção de Isaías. Ele anunciou ao rei que ficaria curado, mas ele não quis acreditar sem antes ver um sinal do céu que confirmasse as palavras do profeta. Então Isaías disse que a sombra do sol no relógio solar de Acás atrasaria 10 graus, como se as horas do dia voltassem. Para entendermos a semelhança entre a passagem do relógio e Nossa Senhora, vejamos a estrofe seguinte. Para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus dos céus para as criaturas. O sol que retrocede representa o Filho de Deus, que se rebaixa fazendo-se homem. Em vista disso, a Mãe de Deus é comparada ao relógio no qual se realiza essa aniquilação do sol divino. Sol da Justiça. São João Damasceno refere-se ao mistério de Maria como fonte de luz. Ela é a janela do céu pela qual o Pai derramou sua luz. Nossa Senhora é a Mãe da Luz, que ilumina os próprios serafins, que ilumina os últimos confins da terra. Então ela é a luz, o sol da justiça. Os cegos errados, vós alumiais. Por vezes, tornamo-nos cegos pelas ilusões do mundo e, em consequência, erramos o caminho. Para nos orientar em nossa peregrinação, a Virgem Maria indica aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ela alumia os cegos errados. Como com nuvens cobristes o mundo. A frase do livro do Eclesiástico, aplicada à Mãe de Deus, exprime o que disseram os bispos em Puebla a seu respeito. Maria não vale apenas pela igreja. Ela tem um coração tão grande quanto o mundo e intercede ante o Senhor da história por todos os povos. Então ela cobre o mundo como nuvem. Mais uma invocação, Rainha de Estrelas coroada. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Então ela foi coroada de estrelas. Outra evocação é: sobre os anjos sois purificada. A Virgem Maria é a criatura mais sublime e mais pura do que os anjos. Nossa Senhora é a rainha dos anjos, que a veneram e admiram no louvor permanente. Mais uma invocação: estás de ouro ornada. O Salmo 44, composto para celebrar as núpcias do rei, descreve-se o cortejo formado pelas princesas que conduzem os monarcas. A rainha que traja vestes douradas está à direita do rei. Simboliza a Virgem Maria, que ao lado do rei dos séculos resplandece como rainha e intercede como mãe. Mais uma invocação. Seguro porto aos navegantes. Na Idade Média, antes das grandes viagens, os navegantes participavam da Santa Missa, na qual pediam proteção de Nossa Senhora dos Navegantes para enfrentar com coragem os perigos do mar, as tempestades e os ataques dos piratas. Os marinheiros pediam também a chegada a um porto seguro ao final de suas viagens. Estrela do Mar. A respeito desse título de Nossa Senhora, São Tomás de Aquino dizia que, assim como por meio da estrela do mar os navegantes são orientados para o porto, assim os cristãos, por meio de Maria, são conduzidos para a glória. Saúde certa. A palavra saúde deriva do latim salus, salutis, que significa salvação, conservação da vida, cura, bem-estar. Nossa Senhora, Mãe de Cristo, Salvador dos homens e Mãe dos fiéis, socorre com muito amor os seus filhos aflitos em suas necessidades. Porta para o céu aberta. Por Maria foi aberta para todos a porta do paraíso, e a qual, por meio de Eva, tinha sido fechada. As portas do paraíso foram fechadas por causa do pecado da Virgem Eva e de Adão.
Mas por meio da Virgem Maria veio ao mundo Jesus Cristo, o novo Adão, que abriu-nos muito mais do que a porta do paraíso terrestre. Abriu para nós a porta do paraíso celeste, o reino dos céus. E a última invocação é óleo derramado. Teu nome é como óleo derramado, escorrendo. Desde a antiguidade, o óleo era conhecido por suas propriedades alimentar, curar, fortalecer, perfumar. Da mesma forma, se invocarmos o nome de Maria com confiança, experimentamos em nossas vidas que a devoção à Virgem Santíssima é um auxílio poderoso para o homem em marcha para a conquista da sua própria plenitude. Nossa Senhora é o óleo que Jesus Cristo derrama em nossas feridas, o óleo que apaga o fogo na terra e o alimenta na madeira. A Mãe de Deus procede do mesmo modo com o nosso coração, que quando é feito uma pedra pelo fogo das paixões, sentimos que se apaga esse fogo com o nome de Maria Santíssima. E quando arde no amor divino, sentimos crescer esse ardor no óleo desse nome. Então nós vimos as 51 invocações do ofício da Imaculada Conceição. No próximo vídeo eu vou falar somente sobre o ofício e vou mandar um link que você pode entrar e assistir uma gravação que nós fizemos, outra gravação que nós fizemos lá na Paróquia Santo Antônio Saudade, Barra Mansa, do ofício da Imaculada Conceição. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.